Olá, boa tarde aos queridos amigos do Lar João Batista, centro localizado no querido bairro Garcia, centro onde construímos amizades sólidas, qual a de Angélica, a de Joenilda, a de Salete Matos, recentemente desencarnada, retornando às dimensões espirituais, a Chico e a tantos outros. Muito obrigado pelo convite que nos foi feito para realizarmos a palestra cujo título Orientações encontra-se no livro de Emmanuel sob a psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo esse, Orientações, extraído da Bíblia, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Afirma o espírito André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Desde as mais remotas eras, onde nós, quando homens primitivos ou homens das cavernas, começamos a desenvolver em nós um pensamento contínuo, passamos a formular indagações diante dos trovões, dos relâmpagos, dos terremotos, dos maremotos, dos fenômenos da natureza que nos assustavam, que nos levava a nos escondermos dentro das furnas das cavernas e nos indagávamos: de onde vem isso? Que forças são essas? Como pode o fogo descer do céu? A partir desse momento, afirma o espírito André Luiz, que as potências superiores, os espíritos nobres, a serviços do Cristo de Deus, começaram a estabelecer a base de todo o serviço de intercâmbio mediúnico na Terra, a intuição. Por ela, esses emissários superiores começaram a atender, naturalmente, conforme a época, conforme o tempo, dando-nos respostas, nos orientando os caminhos da jornada evolutiva que se iniciava para todos nós como espíritos no reino hominal. Contudo, surgem a partir dessas indagações, desses questionamentos, dessa possibilidade que o mediunismo nos propiciava à época, do intercâmbio entre nós, os encarnados da época, com os desencarnados de então. Surgem a partir daí a manipulação do fogo, as criações, as invenções das ferramentas de pedra, da utilização das roupas, que são as peles dos animais, a descoberta da roda, o controle dos animais para ajudar aquele povo nômade, caçadores-coletores. Entretanto, surgem também os sacrifícios, porque alguns desses espíritos, ainda fortemente vinculados às necessidades das sensações que a matéria propicia, estimularam os encarnados, por intuição, aos sacrifícios dos animais. Naturalmente, esses espíritos não eram ainda espíritos superiores. Eram aqueles mesmos espíritos que morriam na taba, que morriam nas cavernas e que retornavam buscando o calor que o fluido vital
propício à matéria física, beneficiava-os a busca das sensações da matéria. E surgem aí os deuses que exigiam sacrifícios. As pessoas buscavam orientação, como sempre buscaram, como sempre as buscam até hoje. E esses irmãos espirituais, ainda atrasados no seu senso moral, orientavam, exigiam o sangue, primeiro dos animais, depois aqueles mais exigentes, sangue humano. Alguns anos atrás, um livro de arqueologia de 2013 registra que nas cavernas das cercanias de Jericó, em Israel, foi encontrado 300 crânios de crianças imoladas em sacrifícios aos deuses. 300 crânios. Esses crânios estavam dispostos nessas residências encontradas no subsolo da região de Jericó. Estavam colocados os crânios das crianças em paredes, depois cimentadas, com o barro, com a argila da época, como se fosse um meio de proteção aos maus espíritos. Moloque, um dos deuses da Sírio-Fenícia, se não me falha a memória, da época, exigia o sacrifício de crianças para que a tribo tivesse boa fartura nas suas colheitas. Era um povo agricultor. Então colocava-se a criança dentro de uma estátua de bronze, dentro dela com madeira comburente em fogo. A criança era jogada lá dentro viva e as pessoas observavam as fumaças saindo da estátua, dos chifres do deus Moloque. E aqueles que interpretavam, chamando na linguagem atual dos médiuns, que identificavam os sinais que a fumaça dizia que se teriam boa colheita ou que haveria seca, haveria má colheita. Esses pedidos, essas consultas que levou à proibição de Moisés em Deuteronômio, capítulo 18. A proibição da consulta aos adivinhos, aos necromantes, aos médiuns, na linguagem de Kardec. A proibição em Deuteronômio, capítulo 18. No Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, na questão 669b, Kardec faz essa abordagem sobre sacrifícios com sangue humano para adoração a Deus, que na época ainda estava iniciando o monoteísmo, porque o que predominava era o politeísmo, a crença em vários deuses. Os espíritos vão responder a Kardec que para Deus importa a intenção, que era compreensível que aqueles povos, nós, ainda desenvolvendo o senso moral, o senso intelectual, quiséssemos agradar a Deus, oferecendo aquilo que fosse de mais precioso para nós, os nossos filhos, para que pudéssemos ter fartura material para a sobrevivência dos nossos outros filhos. Então oferecia um para em benefício do próximo. Naturalmente que havia uma incompreensão da bondade infinita de Deus. Então isso, aos olhos, entre aspas, de Deus, era compreensível à época. Esses pedidos de orientação sobre a colheita, sobre a plantação, sobre a luta com a outra tribo rival, à época era até compreensível, segundo o Livro dos Espíritos, à época, na lei de adoração a Deus. A questão é o seguinte:
Hoje ainda fazemos isso? Hoje ainda é permitido isso? Avancemos um pouco mais no nosso entendimento pela proibição de Moisés. Por que Moisés proibiu a consulta espiritual em busca de orientações? Citei aqui a fonte do Antigo Testamento. Nós observamos em Samuel capítulo 9, Antigo Testamento, quando Cis, pai de Saul, recebe no dia e conta os seus animais. Faltavam algumas jumentas. Ele chama seu filho Saul com o outro amigo, o servo, e manda que eles procurem as jumentas perdidas. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 9 do Antigo Testamento. E eles saem, os dois jovens, à procura nas regiões das jumentas perdidas do rebanho de Cis, seu pai. E obviamente cansados por não encontrar as tais jumentas, o que os jovens fazem? Quanto você tem no seu bolso? Eu tenho algumas pratas. Vamos à região tal, porque lá tem um adivinho, alguém que entra em contato com os mortos, nossa linguagem, com os espíritos. E esses espíritos consultados poderão nos orientar onde se encontram as tais jumentas. E os dois jovens foram em busca do médium para que ele entrasse em transe e os espíritos viessem dizer onde se meteu as tais jumentas que se perdeu do rebanho de Cis. Foi por essas atitudes, por esses motivos tão fúteis do cotidiano, que levou ao legislador Moisés a proibir a consulta aos espíritos. Em Levítico, em Deuteronômio, ele coloca essa proibição, sujeito à pena de morte, quem fosse consultar os tais médiuns. Para esses motivos, o Espiritismo também aprova, naturalmente, que não punindo as pessoas, né, como Moisés teve que fazer, trazendo aquilo para Deus, Jeová, pune com pena de morte aquele que comete essa infração de buscar os adivinhos para as coisas fúteis que só cabem a nós, do nosso cotidiano. Se eu perco minha carteira, se eu perco um relógio, por que eu tenho que ir a um médium para que ele me diga aonde eu deixei minha carteira por um equívoco meu, uma displicência minha? Eu tenho que dar conta daquilo, de mergulhar na minha memória para tentar encontrar aquilo ali. É óbvio que é uma prática natural de todos nós, de pedirmos, sendo espiritualistas, de qualquer crença, de pedirmos a Deus que nos ajude, que nos dê ajude, que refresque, digamos assim, a nossa memória, para que nós possamos encontrar o objeto perdido, o animal perdido, enfim. Mas ir até o médium para que ele entre em transe e evoque um espírito é ir além. Por isso que houve a proibição de Moisés, por essas motivações fúteis. Se uma pessoa que deseja ascender no seu meio de trabalho, se uma pessoa deseja alguém e esse alguém não deseja formar com ela um par afetivo, formar uma família com ela, ela ir a um médium, pedir ajuda do mundo espiritual que a oriente a encontrar o meio de atrair essa pessoa que ela deseja por paixão para formar família com ela. Isso levou à proibição de Moisés. Isso não se encontra nas casas espíritas, embora exista na Terra até hoje, mas apenas avaliando, sem criticar a ninguém que assim o faça. No Tabor,
1350 anos depois, conforme Kardec anota, essa lei é revogada. Ela não é destruída. Leis humanas perdem a vigência. 13 de maio, comemoraremos uma lei de 1888, onde ela perdeu a vigência. A escravidão foi abolida em 13 de maio de 1888. Perdeu a vigência. Não era mais compatível, não era mais crível que houvesse apoio nas leis dos países à escravidão humana. Jesus sobe ao Tabor, chama João, Pedro e o seu irmão Tiago. De lá é extraído o ectoplasma, o fluido vital dos 3 apóstolos, e aparecem 2 espíritos, um que viveu 1350 anos antes dele, Moisés, e o outro cerca de 500 anos, Elias, mas que convivera com ele breve tempo, como João, o Batista, e que houvera desencarnado por Herodes, por degolação, conforme anota o Novo Testamento. Na sua reencarnação, João fora Elias. Os espíritos dialogam com Jesus. O diálogo nós não sabemos, mas houve troca, permuta de ideias, orientações do Cristo planetário encarnado, Jesus, para eles. E Jesus também coletando informações daqueles que estavam desencarnados, Moisés e Elias. Naquele momento, o legislador que proibiu 1350 anos a lei da proibição do intercâmbio mediúnico revoga a sua própria lei. Perdeu a validade, perdeu a vigência. Jesus desce junto com os apóstolos e dialoga com o Pai diante de um jovem sob obsessão. O jovem epiléptico que estava sob uma epilepsia não por causa neurológica, mas por causa de uma obsessão espiritual. E Jesus conversa com os espíritos que aturdem o menino e o afasta e o livra daquele estado de perturbações psíquicas. No cimo do monte, o diálogo é sublime. Jesus está radiante. O objetivo é sério. O objetivo é de utilidade. E quando desce, ele conversa com espíritos enfermos diante de um encarnado enfermo, mas o objetivo é sério, é ajudar o encarnado a recuperar sua sanidade mental e afastar aqueles irmãos para que eles fossem reeducados nos seus propósitos infelizes, reeducar os seus sentimentos espirituais com os amigos espirituais que trabalhavam com Jesus, invisíveis aos olhos do Pai e da maioria das pessoas ali presentes. Não era castigar os espíritos enfermos que odiavam, que perseguiam. Então nós observamos que Jesus, a partir daquele momento, inaugura na Terra o intercâmbio mediúnico, como ele deve ser feito. Ele lança as bases do que seriam reproduzidos nos centros espíritas, chamados de reuniões de intercâmbio espiritual, reuniões mediúnicas. O objetivo é sério, não é saber sobre paradeiro de jumenta, saber como eu vou conseguir minha aposentadoria, saber se eu vou ganhar na loto, se minha filha vai casar com um homem rico. Enfim, o objetivo é de auxiliar o encarnado em aflição e auxiliar os desencarnados que afligem na trama obsessiva, na perseguição, no ódio. Esse é o objetivo quando nos reunimos dentro de uma casa espírita para as ditas consultas espirituais que não têm a presença do encarnado em aflição. O encarnado chega, é atendido por atendentes fraternos e orientado a receber o que a casa propicia, as palestras, a água fluidificada, as orações, o passe.
e numa reunião privada ouvimos aqueles enfermos espirituais que afligem o próximo. É assim, foi Jesus que colocou essas coisas em nossa cabeça. Foi Ele que lançou as bases que Allan Kardec viria no século XIX trazer para nós tudo isso. O apóstolo Paulo, trabalhando essas questões das buscas de orientação que fazemos até hoje, ele coloca, na qual eu vou ler o trecho para ser fiel à proposta da casa. Isso encontra-se, repito, livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Então ele diz assim, o trecho bíblico, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Empenhai a vossa honra em levar a vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme as nossas diretrizes. Emmanuel vai dizer, orientação, título do capítulo. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Como é atual essa orientação de Emmanuel? Ele não nos proíbe, nem nos desencoraja a busca de orientação. Ora, é natural que um filho busque a orientação de sua mãe, de seu pai, de um tio, de um avô, de uma avó, das pessoas mais experientes às quais ele confia, em busca de uma orientação, diante de problemas que o afligem e que naquele momento ele não encontra sozinho uma solução. Então, ele se encontra aturdido, ele liga, ele passa um zap, ele vai presencialmente, no momento devidamente protegido, com o que atribui como proteção a Organização Mundial de Saúde, aos seus pais. O que é que o senhor acha disso? Como o senhor pode me orientar diante desse problema que me aflige, minha mãe, meu pai? Eu vim em busca da sua experiência. O que o senhor pode contribuir para que eu possa encontrar uma solução compatível ao meu problema que me aflige a mim, a minha família, enfim. E o pai, com todo carinho, a mãe com todo amor, o avô, a avó, o irmão, o amigo mais experiente, vai escutá-lo e vai orientá-lo. Então Emmanuel, nem Jesus, aqui na carta do apóstolo Paulo, desencoraja essa busca de orientação. É natural que quando os centros reabrirem, nós vamos em busca do orientador fraterno, vamos em busca dos amigos que já estabelecemos dentro da casa espírita e que confiamos nele, porque sabemos que ele tem carinho, tem experiência muito acima de nós, e vamos conversar com ele. O que é que você pode me orientar, meu irmão? Eu estou passando por esse problema, e eu não estou encontrando uma luz. É assim que dizendo, me dê uma luz para que eu possa sair dessa escuridão ao qual eu me encontro. É óbvio, porque é isso que a casa espírita também está ali posta, para receber os aflitos da terra, encarnados, e os desencarnados que o acompanham, Emmanuel, nem Jesus, nos desencoraja disso. Mas qual é o motivo? É aí que está a chave da questão. O motivo é sério. As pessoas, o meu pai, minha mãe está lá para que ele me ajude. Eu vejo e convoco a vocês a fazer um mergulho íntimo, para ver se já não passaram ou testemunharam situações semelhantes. As pessoas ligam para o pai, mandam fotos pelo zap, dentro de shopping, dentro de loja, um monte de fotos. Meu pai, eu saí para comprar uma camisa. Essa fica boa em mim? Essa não fica? Essa fica. Uma sequência de fotos.
homens de 30, mulheres de 35 anos de idade, não conseguem discernir sobre uma camisa que é melhor para eles. Pessoas ligam com 30, 35 anos. Meu pai, eu estou gostando de 2 pessoas. Eu já ouvi sobre isso. Eu fiquei pasmo, porque a pessoa tinha 35 anos. Mas você está com 2 pessoas que você gosta, uma colega A, uma colega B. Eu gosto das 2. Me ajude a decidir com qual eu fico. O pai com 70, 80 anos. Uma pessoa com 35 anos. Me ajude. Um é assim, a outra é assada. Me ajude. Para todos os motivos, a pessoa busca com 35, outros com 40, outros que o pai ou a mãe decidam por ele. São pessoas sem amadurecimento psicológico. São maduras no corpo, 35, 40, 50 anos, mas não amadureceram psicologicamente. São essas mesmas pessoas que buscam ou que desejam buscar orientações dos espíritos. Então a carta e o capítulo de Emmanuel é diretamente aos espíritas, em que eu estou ansioso, me encontro ansioso por uma orientação nova da espiritualidade. Foram a Chico Xavier queixar-se. Muitos espíritas de Minas, de São Paulo, diziam que Kardec estava ultrapassado. Grupo de espíritas foram: Chico, essas 5 obras da codificação está ultrapassada. Porque isso foi escrito no século XIX. Os 13 livros da vida no mundo espiritual que André Luiz revela através da sua psicografia e de Evaldo Vieira, esses que estão aqui atrás de mim, a série do mundo espiritual, são 13 obras. Porque André Luiz passou a escrever mensagens de consolo. Ele não traz mais orientações reveladoras do mundo espiritual. Por que, Chico? Aí Emmanuel toma a psicofonia de Chico em dias diferentes, com pessoas consulentes diferentes. Vão dizer, Emmanuel vai dizer pela boca mediúnica de Chico: as 5 obras de Kardec, meus irmãos espíritas, vocês já as praticam na íntegra? E eles se entreolharam. Vocês já praticam o que o Evangelho segundo o Espiritismo orienta, de sentimento, de amor ao próximo? Já conseguem praticar na íntegra? Eles naturalmente se entreolharam? Não. Então por que vocês querem novas orientações? Vocês querem mais orientações revelando o mundo espiritual, retirando o véu. Vocês já compreendem na íntegra a responsabilidade de conhecer aos quais aquelas 13 obras subsidiárias da codificação revela? Vocês já mergulharam para dentro de si para melhorar o coração e as atitudes no dia a dia diante desse tesouro que nos foi revelado pela espiritualidade superior através do repórter, digamos assim, André Luiz? Já fazem isso? Não. E por que querem mais obras que revelem o mundo espiritual? Então nós estamos sempre ansiosos à cata de orientação nova, sem realizarmos aquilo que já nos foi revelado, sem nem mesmo buscarmos compreender pelo estudo sério aquilo que nos foi revelado. Mas estamos ansiosos e a mensagem é atualíssima. Porque nesse momento onde a maioria das casas espíritas encontram-se fechadas, o que não nos falta é mensagens pelo Zap. Quando vai abrir o Raio de Luz? Quando vai abrir o Lar João Batista no Garcia? Mas por que essa ansiedade? Porque eu quero conversar com Joenilda, eu quero conversar com outros amigos do Lar João Batista para receber orientações dele e dos espíritos que os intuem sobre os problemas da minha vida. Mas você não tem a oração?
Emmanuel vai dizer isso no livro Seara dos Médiuns. Já vimos que a base do intercâmbio mediúnico para 7 bilhões e meio do planeta atual encarnados é a intuição, mesmo que ele seja ateu. Ele também faz questionamentos. Ele pode ser rico, mas passa por problema. Porque Deus iguala todos na dor. Capítulo 17, o dever. Deus iguala todos os seus filhos na dor. O bilionário, o trilionário, Jeff Bezos, também passa por problemas com filhos, de convivência com a esposa, como ele se separou, se não esse ou outro, desses trilionários. Ele também passa por problemas. E ele também indaga por que meu relacionamento afetivo não deu certo. Por que esse filho me ama, o outro no entanto? Por que existe sofrimento, uns tão ricos e outros tão pobres? Ao fazer essas indagações, o homem do século XXI, qual os homens primitivos do período do final do Paleolítico, há 10 mil anos atrás, ou há 40 mil anos atrás, quando começa a se iniciar a era da responsabilidade, segundo André Luiz, a era da razão, do raciocínio, do pensamento contínuo, ele tem respostas do mundo espiritual, conforme as perguntas que o fazem. Aqueles que desejam o mal, não lhe faltam perguntas. Aqueles que desejam o bem, também. O mundo espiritual a ele acorre, por via do seu campo intuitivo, pensamento a pensamento. Porque só existe quantos centros espíritas na Terra? 15 mil? 3 milhões e meio de espíritas, segundo o IBGE, no Brasil. Tem países que desconhecem o espiritismo, quanto mais tem uma casa espírita. Tem países do Oriente Médio que proíbe ainda a consulta aos médiuns. E o que fazer para atender essas indagações desses bilhões de seres? Se não pela intuição, se não pelo sono. Para que ao acordar eles recebam aquilo no momento propício como vias da intuição para realizar o que for melhor para a sua vida. Então, nós temos isso, nunca nos faltou, mas aquele que ora aos espíritas, conforme está no capítulo, ele ore. Ao orar, ao dormir, nunca lhe faltará, afirma Emmanuel, a intuição que Deus permite através do anjo guardião, dos espíritos familiares, para o que for melhor, conforme as leis de Deus, na sua vida. Por que essa ansiedade de a casa abrir? André Luiz coloca de uma maneira clara em um capítulo no livro Desobsessão, capítulo intitulado Impedimentos Naturais, epidemias de gripe, de vírus, é impedimento natural para que nós não busquemos a casa espírita, que deve estar fechada, se for uma epidemia ou uma pandemia, como a do Covid-19. E por que nós devemos, então, romper essas orientações que já estão no livro que eu citei, do mundo espiritual superior? Por que tanta ansiedade se eu tenho a ferramenta da prece, de orar a Deus? Onde está minha confiança no amigo tão experiente que é Jesus e o Pai Celestial? Orar e aguardar com paciência e confiança naquilo que nos chega no campo mental, no campo intuitivo. Então a mensagem é de uma atualidade imensa. Com licença. A todos nós. Mas é necessário que nós confiemos em Deus. Confiemos na espiritualidade que não está afastada de nós. Não está ausente de nós. Elas permanecem conosco. Então, o que é que o Espírito nos orienta? O
o Espírito Emmanuel nesse capítulo. Eu vou ler para ser fiel, porque é uma mensagem bastante reflexiva. Eu vou ler o trecho, né? Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendestes a isto. Isto que? O dever. Vamos ver. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Então Emmanuel vai remontar a nós uma reflexão extraída do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual há uma instrução dos Espíritos, o dever. O dever é lei da vida, é obrigação moral da criatura para consigo mesmo, depois para com os outros. Então Emmanuel vai dizer, cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito. Primeiro, antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados e de desencarnados, estamos cumprindo com os nossos deveres de pai, de mãe, de cidadão. Eu saio com máscara, eu passo álcool gel, eu respeito a distância. Estamos cumprindo com os deveres de orientar isso aos nossos filhos. Estamos cumprindo com o dever de cuidar, de amar, de zelar por aqueles ao qual nós convidamos pela formação da família e que Deus confiou enviando os seus filhos até nós, e nós chamamos de filhos, de netos. Estamos cuidando desses deveres. Então, a proposta é de uma reflexão, de um autoconhecimento. Por que tanta ansiedade de buscar a casa abrir? Se eu tenho essas ferramentas de trabalho onde eu posso me melhorar na jornada evolutiva, junto com os outros 7 bilhões e meio do planeta, atendendo os meus deveres, os mais ínfimos, as expressões mais ínfimas da vida, as mais superiores, dentro de casa, na rua, na sociedade ao qual estou inserido. Estamos atendendo isso? Porque eu tenho um dever comigo mesmo, em primeiro lugar. Cuidar do meu corpo, da minha saúde orgânica, da minha saúde emocional, da minha saúde espiritual, daqueles que convivem comigo. Então, para com os outros, primeiro os outros são os que estão comigo. Os mais próximos de mim, esse é um dever moral, ao qual eu roguei no mundo espiritual. A paz, Emmanuel coloca sob o mesmo tema no livro Caminho, Verdade e Vida, dizendo que a paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside como base para esse equilíbrio psíquico. A paz é uma quitação de consciência após cumprirmos os nossos deveres, que a reencarnação nos exige. Dever de filho para com pai, de pai para com filho, dever de amigo para com amigo, de cidadão para cidadão, com as leis da cidade, com as leis da Organização Mundial de Saúde. Cumprir deveres. Nós estamos estabelecendo paz de consciência, paz íntima. Então, por que essa ansiedade de busca de novas orientações? Sempre mais, sempre mais. Tem pessoas que não saem do lar, e eu já testemunhei isso, sem fazer uma consulta ao médium,
buscando se vai ter um dia bom ou um dia ruim. Há muitos anos isso. Mas havia uma ignorância nessas pessoas, né? Um desconhecimento do espiritismo, um desconhecimento. Então era natural. Mas um espírita, no século XXI, que tem a ferramenta dos livros, físicos ou virtuais, eu necessito buscar uma orientação, forçar uma orientação abrindo uma casa espírita em plena pandemia, forçando as leis humanas, as leis da Organização Mundial de Saúde, apenas pelo um capricho pessoal, porque eu sou o mais aflito do mundo, e os outros países, repito, que não têm espiritismo, que não têm casa espírita aberta, com quem eles vão contar? Será que Deus não vai atendê-los? Não vai orientá-los? A mulher que diante do marido, que estabelece o casamento, um bombeiro na Bielorrússia, na região de Chernobyl, no ano de 86, e quando ele foi o primeiro bombeiro a ir combater o desastre nuclear de Chernobyl, na hoje Bielorrússia, na Bielorrússia. E quando ela não recebe mais o seu noivo, ela tinha sonhos de formar uma família, ter filhos com ele. E não pode nem mesmo visitar. Transformou-se em livro, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, esse livro, que é um livro de entrevistas, eu tenho aqui dentro, e que virou série da HBO, sobre o desastre da Chernobyl. Ela não pode nem mesmo visitar o seu amado, porque ele está irradiando, né, a radiação altamente contaminante que leva ao câncer, e ele morre lá dentro. E ela consegue visitar o corpo dele. Ele é um verdadeiro monstro de deformação no seu corpo físico. E quando ela decide, depois de muitos dias em depressão, de se matar, ela dorme e sonha com ele, totalmente remoçado. Oh, minha amada, não se mate. Oh, querida, não faça isso. Eu necessitava. Eu pedi para passar por isso. Eu fui recebido por fulano, por cicrano, pessoas que só ela e ele conheciam, parentes, amigos. Não se mate, senão você não me verá. Ele não faz uma palestra doutrinária, ele nem espírita é na Bielorrússia, que não tem espiritismo. Eles não são cristãos, mas Deus os abandonou diante de uma aflição dessa? Não. E ao acordar, ela acorda renovada, cheia de esperança. Caminha a sua encarnação com a saudade do seu amado, casa-se com outro, forma família e dá a entrevista à autora russa que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então, Deus não desampara ninguém. Deus não se afasta de ninguém. Emmanuel nos faz essa proposta de reflexão. Cumpramos o dever. Eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, para que nós fixemos, todos nós, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, ele nos fala, o capítulo é longo, mas basta-nos este aqui. Antes de buscares, pois qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendes a isto. Cumpre os teus deveres. Não existe equilíbrio emocional, psicológico, espiritual. Não existe paz de espírito, afirma Emmanuel, sem cumprir os nossos deveres. As orientações estão aí, desde Moisés, sublimes com o exemplo do Cristo,
explicadas, recordadas, esmiuçadas e positivadas por Allan Kardec na codificação. Continuemos, sim, diante das aflições, a buscar as orientações espirituais. Aqui atrás tem várias. Revista Espírita, a codificação, porque eu sou espírita. Então eu busco diante das aflições, abro um livro onde eu vou encontrar as orientações da espiritualidade superior, que vão me orientar diante de um problema, diante de uma aflição que eu atravesso. Depois vou à oração, ou vou primeiro, nunca deixo, para receber das fontes superiores. Façamos isso diante das aflições que a vida, que são as provas da vida para nós. Busquemos as orientações de Deus, de Jesus, conforme a nossa crença. Minha mulher do candomblé, ela busca orientação pela prece ao seu orixá, Oxum. Ela está certa, ela é do candomblé. O irmão evangélico busca do Espírito Santo, o católico conforme o seu santo de eleição, a Santa Irmã Dulce, São Jorge, enfim, busquemos, mas que façamos uma reflexão dentro de nós. Qual a motivação que me leva à busca espiritual? Para que ela seja justa, para que ela encontre o apoio de Deus. Não deve ser por coisa banal, por uma coisa fútil ou maléfica, porque ainda existe a busca do espiritual para as coisas más da vida. Conosco não. Busquemos, diante de uma aflição, de um sofrimento, o apoio do pai, da mãe, do amigo encarnado que confiamos. Busquemos do amigo desencarnado, Bezerra, Joana de Ângeles, Nascimento, aqueles que confiamos. Me dê uma luz, me oriente pela prece. Mas não forcemos a barra, querendo que eles façam aquilo que eu desejo, para atender aquilo que eu acho que é bom no meu ego. Entreguemos tudo à vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, com os pedidos que fizemos, seja de uma maneira presencial, quando as casas abrirem, seja de uma maneira solitária, entre aspas, nas nossas orações, entreguemos tudo primeiro a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Orientação por via intuitiva nunca nos faltar. Pela leitura, nunca nos faltará. Façamos o esforço de ler, de estudar, analisar. Abramos o Evangelho aleatoriamente. A orientação virá. Abramos um minuto de sabedoria. Qualquer livro, a orientação virá. Mas a ação só virá com o esforço que eu faça diante da vontade de Deus. Se Deus não permitir, é porque Ele sabe que aquilo não será bom para nós. Tenhamos a compreensão, a humildade, a dignidade de reconhecer isso e prosseguir com as nossas provas. Porque se Deus permite elas, é porque ela é necessária ao nosso crescimento espiritual. Não nos faltará apoio de conduzir as nossas cruzes, se não formos rebeldes a elas. Se formos humildes, proativos. Resignação proativa é a resignação daquele que sabe, confia em Deus. Se eu estou passando por essa aflição, não consegui ainda superá-la, é porque Deus ainda a permite como necessária a minha jornada evolutiva. Muito obrigado aos amigos que nos convidaram à palestra. Remonto a todos ao capítulo Vinha de Luz, capítulo 37, a ler e refletir, porque a proposta de Emmanuel é clara. Mergulhemos para nós e atendamos os nossos mais mínimos deveres conosco e com aqueles que estão próximos a nós. Busquemos sim as orientações, desde quando motivos sejam sérios, justos, para encontrarmos a luz espiritual, pela oração, pelos livros e no futuro, pela palavra amiga de um guia, se somos trabalhadores de mediúnica, se não somos, pela palestra do amigo encarnado, pelo passe, pela palavra do orientador fraterno. Não nos faltará
quando as casas nos abrir. Não nos faltará agora, nunca nos faltou. Busquemos a oração e pela intuição os bons espíritos nos ajudarão. Transcorrer do sono, em especial. Muita paz para Salete, amados. Nos reencontraremos, todos nós um dia, porque somos espíritos imortais. Tu fizestes a tua parte, e no altar da tua consciência, esperamos em Deus que esteja lá a paz, que propicia a quitação na própria consciência pelo dever cumprido. Aqueles que conviveram com você, teus familiares, teus amigos espíritas devem saber que tu se esforçaste para ser melhor hoje do que foi ontem. Boa esposa, boa mãe, amiga, boa amiga, boa trabalhadora, boa cidadã. Se fizestes isso, Salete amados, está recebendo agora aquilo que o tesouro, aquilo que o marginal não furta, nem a ferrugem destrói. O tesouro da paz de consciência. Vida de paz para você, minha querida. E a todos vós que me ouviram, muita paz.